11 horas, 7 minutos, estamos de volta com o Pan News Curitiba, trazendo muita informação para você. Temperatura segue subindo, sol já tomando conta de Curitiba nesse momento, temperatura é de 21 graus. Vamos agora falar sobre saúde, um tema atual e extremamente relevante, como os padrões da beleza nas redes sociais têm influenciado a autoimagem, especialmente entre mulheres. E qual o impacto disso na procura por cirurgias plásticas? Pan News Saúde. Por isso a gente fala sobre esse assunto recebendo aqui no estúdio o Dr. Adel Bark Jr., cirurgião plástico com mais de 15 anos de experiência e criador de uma técnica da mastopexia multiplanos. Falei certo, doutor? Falou certo. Bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, João. Obrigado, bom dia aos ouvintes, né, o pessoal também na internet. Um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Doutor, que busca é essa por ser todo mundo igual? Com aquela boca daquele jeito, parece que é padrão obrigatório ter silicone, enfim, é uma busca por um padrão que muitas vezes a própria paciente não atinge ou idealiza porque vê nas redes sociais e quer ser igual. É mais ou menos assim que chega no consultório? Na verdade, a beleza, e se a gente for analisar até a moda, né? Existem tendências que sempre existiram, né? De moda, de padrões de beleza, e com a internet, com as mídias sociais, isso só foi potencializado numa progressão geométrica que a gente realmente, às vezes, começa a perder o controle. Então, ao mesmo tempo que existe a busca por um padrão, a gente vê um movimento também de pessoas, e principalmente de cirurgiões, um grupo de cirurgiões que a gente tem que é a obrigação, né? Médicos em geral que trabalham na parte estética, né? A nossa obrigação de limitar e alinhar a expectativa e mostrar para cada pessoa a beleza única que ela tem. E muitas vezes é possível ou a paciente está tão convicta de que ela quer aquilo que é difícil mudar a leitura de que ela tem sobre uma eventual cirurgia plástica, por exemplo? Muitas vezes é possível. Eu vou te dar um exemplo. A nossa área de cirurgia mamária, minha especialidade é cirurgia mamária, né? A gente criou realmente a mastopexia multiplanos com a cicatriz em L, alguns conceitos de cirurgia mamária inéditos aí a nível mundial. E as pacientes que nos procuram, às vezes elas têm uma ideia, uma expectativa do que elas querem, mas a nossa obrigação como detentor do conhecimento técnico é limitar e determinar uma cirurgia de acordo com a anatomia específica da paciente. Mas obviamente existem aquelas pacientes que falam: doutor, eu fui em 8 médicos, 8 falaram que eu não devo fazer essa cirurgia. O que você acha? Ela vira e fala assim: se o senhor falar que sim, eu quero, eu faço. Mas às vezes ela vai nessa busca e encontra aquele que fala o sim para ela, e esse que é o problema. Então as pessoas também têm que ter uma alta responsabilidade, né, e participar desse processo, porque depois quando a gente escuta de complicações, fez uma lipoaspiração num ambiente que era inadequado, por um profissional às vezes que não era devidamente treinado e tem um problema, isso é um absurdo. Quer dizer, a pessoa também tem que ter uma responsabilidade de saber que o corpo é o bem mais sagrado que ela tem, então ela tem que preservar e saber que na hora de escolher fazer um procedimento intervencionista no teu corpo, você tem que estar muito consciente do que você quer, da expectativa, da possibilidade de resultado e do profissional e o local onde você vai realizar. Isso não só com cirurgia plástica, muitas vezes até com relação à medicina do esporte, né? A pessoa vai lá, fica imaginando um físico diferente com relação à atividade, vai, faz exames, vai em alguns profissionais que falam: não, você tá bem, não precisa de nada. Até que vai em um profissional que fala: não, eu vou te passar, você pode fazer uso, então, para que a gente tenha uma performance. Vamos acelerar esse processo. Vamos encurtar. E é aí que mora o perigo, né? Além do que o corpo pode acelerar. Você tocou num assunto muito importante. A parte de medicamentos para emagrecimento, para hipertrofia muscular. Até eu lembro que eu fui no meu nutricionista, ele falou: Adel, quer ficar forte? Vai ter que fazer uma forcinha, né? Tipo, vai pra academia, se alimenta direito, né? E deixa a natureza, né, fazer o ciclo dela. Uma hora a conta chega, né, doutor? Chega para todo mundo. Semeando e colhendo, isso já está lá na Bíblia, né? Faz muito tempo, em tudo na nossa vida, no nosso relacionamento, nas nossas escolhas profissionais e também, obviamente, no que a gente faz com o nosso corpo. Doutor, o perfil é muito parecido de pacientes que buscam a realização da cirurgia, mulheres entre
20, 18 a 35, 40 anos? Qual a cirurgia mais comum realizada? Esse perfil tem mudado com as últimas décadas? E o porquê que eu falo isso? É porque eu me incluo, né, nessa questão. Eu, e sempre se falou durante 20, 30 anos sobre silicone, né, a prótese mamária. Hoje os homens também estão se cuidando, mas aspectos voltados à saúde masculina. A preocupação, por exemplo, com cabelo. Eu confesso aos nossos ouvintes, eu fiz um implante. Eu tô na fila. Tô na fila. Eu fiz. E com amigos médicos, eles comentam, falam, João, o implante capilar, né, ele é o novo implante mamário que as mulheres ainda persistem fazendo. Agora os homens também estão fazendo, também estão se cuidando. Então eu pergunto, com relação ao perfil das mulheres, isso mudou, evoluiu? De que maneira tem se comportado ao longo dos anos? Vamos lá, minha realidade é uma realidade um pouco viciada, né? Eu sou especialista em cirurgia mamária e contorno corporal. Então, obviamente, eu recebo um público de mulheres que chegam, meninas na faixa de 16 anos com gigantomastias, por exemplo, mamas muito grandes, a gente tira redução. 600, 700, 1 quilo, 1,5 kg de cada mama, quer dizer, a paciente tem um problema psicológico, tem um problema físico de coluna, tem dor nas costas, tem assaduras, quer dizer, tem um desconforto muito grande. Então essas meninas mais novas a gente opera, passa por aquela fase pré-materna que as pacientes querem aumentar o seio, às vezes tirar uma gordura localizada, e o nosso público principal é após a mãe que já tem a prole definida e que realmente vem para minimizar os efeitos da gestação, que a mulher paga um preço na gestação que o homem não paga com o corpo dela. Então, mastopexia com contorno corporal é o que a gente mais faz. Então, essa é a minha amostra viciada. Mas, com essa super exposição na mídia social, o problema é que hoje a pessoa ela se compara. É só você olhar numa situação que a pessoa está tirando uma foto, ela está com uma cara, às vezes está meio amarrada, ela abre um sorrisão, ela escolhe o fundo, ela tira uma foto, então ela escolhe a melhor foto possível, às vezes coloca um filtro, e a outra pessoa que está vendo essa foto, ela se compara no seu dia a dia com a melhor foto do melhor ângulo possível, com a iluminação que ela é adequada e os filtros todos. Então isso realmente está gerando às vezes uma busca um pouco exagerada por procedimentos que não necessariamente são indicados e necessários para as pessoas. Com toda a liberdade, né, que a gente tem, você, mulher que nos escuta pela rádio ou pela internet, muitas vezes, doutor, quando a mulher vai até um salão de beleza, ela já chega com a foto de uma outra mulher que ela viu e gostou muito daquele cabelo. E vira pro cabeleireiro e fala assim, eu quero assim, dá pra fazer assim? Eu quero que o meu cabelo seja exatamente igual. Ela idealizou aquilo. E não só com relação a essa parte do cabelo, mas acredito que do fio de cabelo até o dedão do pé, ela muitas vezes quer ficar parecida com alguém. Mas o grande cabeleireiro, você vai ver que os grandes nomes que você vê que se destacam é aquele que fala não. Para você, o cara que tem uma noção até de visagismo, de estudo do todo da mulher, vai falar, não, para você, deixa comigo, porque eu acho que o melhor para você é essa situação, e o cara consegue explicar o porquê, que é o que me acontece. Quando a paciente chega para mim e fala, eu quero um implante de 350 ml, falo, tá, mas deixa eu te explicar que eu medi o teu músculo peitoral, ele tem uma base de 11, então o máximo que eu posso colocar para não prejudicar a tua anatomia é um implante de 295. Isso não vai corresponder. E trabalhando agora, que a gente trabalha com sulco inframamário, eu consigo subir o sulco e deixar o colo, que é o que a mulher quer, lá em cima, com implante de 225 em vez de um de 350. Então, o profissional que tem que ser capacitado para identificar essas situações na qual o que a pessoa pede não corresponde com a expectativa que você pode entregar e talvez não seja o melhor para a pessoa também. Nesses casos, doutor, é uma questão de não apenas de abordagem, mas de continuidade do trabalho. Se a paciente insiste, não, mas eu quero colocar uma prótese maior, o senhor fala, olha, eu recomendo que não, então eu não faço. No próprio mercado, outros profissionais não questionam, não rebatem. Como que a gente tem percebido essa realidade? Isso é uma discussão até que a gente teve recente num grupo de toda a América Latina com mais de 1.000 cirurgiões. E a minha posição hoje é muito técnica. Falou, cabe 295, doutor, quero botar 310, ok. Porque a minha medida não é tão precisa assim do músculo. Tem uma margem de tolerância. Tem uma margenzinha pequena. Mas não, eu quero botar 400, e eu, particularmente, sou o cirurgião que não vou operar paciente.
Eu acho que a cirurgia ela é uma combinação do que a paciente faz e do que o cirurgião faz. É uma equipe, é um trabalho de equipe, é um time. Eles têm que remar para o mesmo lado, senão o barco não sai do lugar. Então, se a paciente não se compromete a cuidar do peso, a fazer exercício físico, a respeitar os limites da anatomia dela, e é um direito dela, é o corpo dela. Só que daí também é um direito meu. Eu, como profissional, falo, ok, você quer 450, legal, mas eu não sou o teu cirurgião, então. E digo mais, não quer dizer que eu tô certo. É só o que eu, ao longo de... Muito obrigado pelos 15 anos, mas são 25 anos de formado já. 20 anos de cirurgia plástica, 25 anos de formado, 14 mil cirurgias. Quer dizer, essa bagagem que eu trouxe me permite saber o limite que eu posso e saber a consequência quando eu não respeito esse limite. De saber garantir, né, o resultado atendendo a uma lógica que tem sim um fundo, inclusive científico, doutor. Garantir que foi feito o melhor possível para aquela paciente. Essa é a questão. A criança vai viajar de avião, você não tem uma garantia que você vai chegar, mas você quer que o avião esteja em ordem, as revisões em dia, o peso adequado, a pista, a condição de tempo. Quer dizer, nas melhores condições possíveis, a chance de sucesso, obviamente, é muito maior. Doutor, e sobre essa questão das cirurgias com cicatriz reduzida, o que mudou? Que redução é essa? Que técnica implementada? Enfim, o senhor comentou que é algo que foi desenvolvido, né? Justamente observando uma questão que é uma preocupação. Vai fazer um procedimento, bom, tem bisturi, tem cicatriz, como é essa cicatrização? Isso varia para cada paciente. E de que maneira também atender a essa preocupação de muitas pacientes? Isso tem uma busca constante de toda a cirurgia plástica, né? Eu vou falar especificamente da cirurgia mamária. Desde 1958, um cirurgião alemão chamado Roland desenvolveu uma técnica da mastopexia, elevação da mama, com uma cicatriz em L, que é uma cicatriz que está em volta da areola, ela vem para baixo, ela vai para a lateral, ou seja, o decote da mulher fica livre de cicatriz. Quando a gente publicou o nosso trabalho em 2023 na PRS, que é a maior revista de cirurgia plástica do mundo, na verdade, é a revista com maior relevância, eles colocaram no Instagram um negócio muito legal, que a cicatriz é o efeito colateral da mastopexia. E como médicos, nós temos que reduzir ao máximo o efeito colateral do nosso tratamento. Então existe uma busca constante. Hoje a gente entrega para 100% das nossas pacientes, não importa o tamanho da mama, uma cicatriz em L, como a gente sempre fala, a liberdade dela escolher depois o decote, o biquíni que ela quiser, sem se preocupar com a cicatriz entre as mamas, sem prejudicar o resultado estético. Quer dizer, não é vamos fazer uma cicatriz menor, mas o resultado vai ser um pouco menor. Isso é uma técnica que a gente desenvolveu, que chama-se mastopexia multiplanos em L, que faz parte de um conceito, por isso que ele abrange e consegue atender a todas as mamas, e é a nossa busca incessante. Nós temos um curso em Curitiba, que a gente já treinou mais de 460 cirurgiões em 21 países, e esses cirurgiões estão, com certeza, economizando dezenas de quilômetros de cicatrizes nas pacientes deles. Quando o senhor fala em L, curiosidade, eu sei que há a questão em volta, né, da auréola aqui, há também na axila, são algumas que são tradicionais. Essa em L é o que, doutor? Tá. Quando não existe queda na mama, a mamoplastia de aumento, a paciente vai colocar um implante mamário, ela pode escolher uma cicatriz no sulco inframamário, na parte de baixo da mama, em volta da areola ou na axila. São cicatrizes pequenas aí de 3 a 5 centímetros, tá bom? Quando existe uma queda, precisa se reposicionar a areola da paciente. Então tem a cicatriz em volta da areola. E a técnica mais usada, largamente mais usada mundialmente, é um T invertido. Ou seja, vem uma vertical da areola até essa linha de baixo no sulco e uma horizontal, que muitas vezes junta aqui no meio e vai até a parte lateral do tórax. Então, o que a gente faz uma cicatriz reduzida em L com uma vertente horizontal muito pequena, geralmente entre 4 e 5 centímetros, obviamente dependendo do tamanho da mama. Então, uma cicatriz que não sai para a mama lateralmente e principalmente não tem essa cicatriz aqui no meio. Minha esposa sempre fala, né? A mulher se olha no espelho de frente. Então, por mais que a roupa esconda, que às vezes ela consiga usar um biquíni que esconda, uma hora ou outra ela vai estar na frente do espelho, ela vai se olhar. E a gente não quer que ela carregue para o resto da vida dela esse estigma da cicatriz da mastopexia dela. Então ela pode sim levantar a mama sem precisar ter essa cicatriz no meio das mamas. Você que está nos acompanhando pela internet ou pela rádio, a gente está batendo um papo com o Dr. Adel Barque Júnior, cirurgião plástico, e está comentando um pouco sobre esse padrão de beleza versus as redes sociais, né? O que muitas mulheres acabam buscando quando vêm na internet, se chegam inclusive aos consultórios já com algo
pronto, planejado. Algumas pessoas estão interagindo conosco através da nossa live. O Rafael de Moura, grande doutor Adel, excelente entrevista, é o melhor profissional de plástica do Brasil. Parabéns pela escolha. Natália Silveira, conhece o Rafael? Tem amigos que falam de você. Natália Silveira, esse é o meu cirurgião, o melhor de todos. A Mariana Matos Bar, que tá aqui também, é minha esposa. Área, tá aí, falou dela, já garantiu. Já tá. Ô, doutor, um ponto que é interessante a gente trazer também, muito a gente está se falando aqui sobre o que o médico cirurgião plástico consegue entregar, né, atendendo tudo isso, mas é fundamental com que a paciente respeite ainda mais o pós-operatório. Inúmeras questões de intercorrências, infecções podem acontecer, há uma série de restrições. Se a paciente não levar isso à risca, ela pode estar colocando em jogo o resultado da cirurgia, né? Isso é muito sério, é grave, porque não é algo extremamente barato, mas é algo que pode e vai afetar diretamente a saúde dela. E não só o pré-operatório também. Né? Tem todo um protocolo pré-operatório, suspender alguns medicamentos que a paciente esteja tomando que podem interferir com a anestesia ou com a cicatrização. Durante a cirurgia, obviamente, é a parte da equipe cirúrgica e o pós-operatório. E aí cada cirurgião tem a sua rotina. É muito importante que a paciente, quando ela escolhe aquele cirurgião, ela pensa, eu vou fazer com ele porque eu acredito nele, se for tudo bem, é ótimo, é com ele, a gente vai ficar juntos. E se der algum problema, é com ele que eu vou resolver também. Porque as condutas são diferentes, e como a gente falou, não tem o certo ou o errado. Eu tenho uma conduta, um colega tem outra, os dois estão certos, na verdade. Então ela não tem que seguir a conduta que ela viu na internet, ela não tem que seguir a conduta que a amiga dela que fez cirurgia plástica disse para ela fazer, e tampouco de outro cirurgião. Ela tem que seguir a conduta específica do cirurgião, porque é quem operou e quem sabe o melhor especificamente para aquela cirurgia realizada. Mas por isso que eu falei, é o time. Paciente e cirurgião andando juntos. Doutor, esses tempos, me recordo que foi noticiado, enfim, de um profissional que se apresentava como médico, não tinha registro, fazia aplicação de silicone industrial no paciente, inclusive paciente que veio a óbito. Um caso triste que nós noticiamos e trouxemos aqui, mas não é difícil ver situações como essa. Para quem está interessado em fazer uma cirurgia, procura se há especialidade, quanto tempo de experiência, quantas cirurgias, se há processos contra esse médico, pacientes que fizeram recentemente o procedimento, de que maneira foi o atendimento. É interessante buscar tudo isso para se certificar, né? Porque a própria mídia social ela traz às vezes uma falsa autoridade a alguns profissionais que o meio médico não necessariamente reconhece. Então é importante a paciente, primeiro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela disponibiliza no site dela a lista de todos os cirurgiões certificados. O que é um cirurgião certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Um cirurgião que fez 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 de plástica no mínimo. Quer dizer, ele 11 anos estudou para aí sim começar a poder operar. Então, quer dizer, ele tem um treinamento. Não quer dizer que a cirurgia vai dar certo, porque ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas obviamente é uma garantia a mais. E realmente tentar conhecer pacientes que operaram, tentar ver se a promessa do cirurgião é compatível com a realidade. O cirurgião que fala, não tem problema, eu não tenho complicação, não vai acontecer nada, não é 100% assim, né? Garantido, tranquilo, nunca tive problema, nunca vi, quer dizer, ou ele nunca operou, ou ele não está conversando exatamente como deveria. Então, eu acho que o cirurgião tem que alertar para os benefícios, tem que alertar para os riscos. Aí a minha linha de pensar, eu acho que não pode aceitar tudo que a paciente deseja. O cirurgião tem que saber que existe um limite e, principalmente, ver se o cirurgião está mais preocupado. Eu cancelo o cirurgião da minha paciente se ela está gripada, está com o exame alterado. Mas eu viajei para fazer a cirurgia hoje. Eu falo, mas não é o melhor para você. Então, a gente não pode fazer. Então, esse tipo de conduta de prezar primeiro a paciente, depois a cirurgia, a equipe, a agenda do cirurgião, o que quer que seja, eu acho que deve ser algo buscado. Então as pessoas têm que também ter essa autorresponsabilidade, uma coparticipação na escolha de com quem elas vão entregar o corpo delas. É uma coisa muito séria. Com certeza. O senhor comentou um número que me chamou a atenção. Quantas cirurgias já, doutor? Um pouco mais de 14 mil cirurgias. É muita coisa. É muita coisa. Chega a ter mais de uma por dia, doutor? Ou não? A gente às vezes faz alguma cirurgia combinada, por exemplo, mastopexia com contorno corporal, abdominoplastia, lipoaspiração, uma cirurgia combinada, assim. Hoje em dia a gente, né, eu já fiz bem mais do que uma por dia por alguns anos na minha vida, mas hoje a gente procura fazer uma cirurgia combinada, ou às vezes uma cirurgia outra menor, mas
à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem que poder se dar o capricho de poder estar um tempo a mais com a família e poder entregar um tratamento quase que exclusivo para aquela paciente. Ela é minha paciente do dia, eu vou cuidar só dela, então minha cabeça está focada só nessa cirurgia. Eu acho que isso também contribui para o resultado. Doutor, o senhor já há bastante tempo, né, na área, o senhor comentou, mais de 20 anos, né? Eu fui... Você foi gentil. Gentil. Para compensar que me chamou de senhor quando eu cheguei, ele uma mão acariciou, outra bate. E, doutor, um ponto que me surge agora, o senhor que já está há mais tempo aí, né? Você que já está há mais tempo na área, essa garotada nova que tem se formado, tem feito medicina, muita gente tem se interessado pela cirurgia plástica, porque há justamente um interesse muito grande da população, dos pacientes, em fazer algum tipo de cirurgia. Parece que até algumas especialidades acabaram tendo ou uma fuga ou uma falta de interesse na área médica, porque os futuros ou novos médicos estão querendo também se especializar na área da plástica. Verdade, a cirurgia plástica ela é vista às vezes por algumas pessoas, isso é algo que é fútil, isso é supérfluo, isso não é necessário, mas a gente que vive isso no dia a dia, a gente vê que a transformação que a gente entrega na vida das nossas pacientes é algo muito importante. Tem alguns maridos que chegam bem e falam, doutora, eu deveria ter feito o senhor operar antes minha esposa, porque ela é outra mulher, ela está mais confiante, ela está mais feliz, ela voltou a se sentir bem, e quando a pessoa está bem com ela mesma, ela entrega o melhor para o outro, você não pode entregar para o outro aquilo que você não tem dentro de si. Então a gente espera que essa busca venha em parte motivada por essa transformação, que é o que a gente busca hoje para as nossas pacientes. Tá aí, doutor Adel Barque Júnior, cirurgião plástico, batendo um papo conosco aqui no Pan News Curitiba. Doutor, a mensagem para finalizar que o senhor deixa para quem está interessado em fazer um procedimento, uma cirurgia, que procure um profissional que seja possível confiar, né? Se certifique de inúmeras questões, porque, como o senhor muito bem comentou anteriormente, é a sua vida, a sua saúde que você está entregando na mão daquele profissional. Eu acho que é bem isso. Começa pela escolha adequada do profissional, passa por toda a pessoa saber que ela tem uma beleza única, ela sabia o que às vezes a pessoa ela quer. Eu queria ter o rosto daquela paciente, eu queria ter o corpo daquela, mas a perna daquela outra. Não é assim, a pessoa precisa de 4 pessoas em uma ali. Valoriza, né? O que tem da beleza. Toda pessoa tem uma beleza única. A gente tem que saber valorizar e reconhecer e ser grato por isso, principalmente ter gratidão por isso, passando por alinhar a expectativa e pensar naquela beleza atemporal, fugir dos modismos, a boca muito grande, o nariz muito empinado, o seio muito grande, isso pode ser bonito por uma fase, mas hoje as pacientes voltam e falam, não, eu quero uma coisa mais elegante. O que é elegante, o que é belo, o que não destoa é bonito hoje, foi bonito no passado e vai ser bonito com certeza no futuro. O elegante não sai de moda, concordo plenamente com o senhor. Agradeço, doutor Adel, batendo um papo conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, doutor. Excelente dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe aqui que está dando suporte pra gente. É isso. Seguimos com o Pan News Curitiba, agora 11h31.